E desde que a proposta para alterar as regras da Previdência voltou a ser assunto nos noticiários, uma pergunta vem tirando o sono de qualquer contribuinte brasileiro. Afinal, quando poderei me aposentar? E para falar sobre esse assunto, hoje quem está aqui comigo no estúdio é o Fabiano Matos, justamente para falar sobre essas regras de transição da reforma. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Santa Catarina no Ar. Bom dia. Obrigado, Vanessa. Bom dia a todos. Então, primeiramente, vamos começar falando das regras atuais. Pode ser? Perfeito. Vanessa, o INSS hoje pede para a aposentadoria da mulher 30 anos de contribuição e do homem 35 anos de contribuição, independente da idade. Tendo os 30 anos ou 35, é possível aposentar com a aplicação do fator previdenciário. A mulher que atingiu os 86 pontos na soma da idade com tempo de contribuição ou o homem 96 pontos também consegue se aposentar, mas aí sem o fator previdenciário, desde que tenha os 30 ou 35 anos de contribuição. Nós temos inclusive uma imagem aqui no telão para aparecer, para a gente poder nos ajudar aí a fazer, né, essa explicação que o Fabiano está comentando. Perfeito. O que aparece ali para 2019 é a regra atual do 86, 96 pontos. E o 30 a 35 anos é o tempo mínimo de contribuição que o INSS pede hoje para aposentar. O que é importante dizer para o nosso telespectador? Quem já tem direito adquirido, quem já pode aposentar, não vai ser afetado pela reforma da Previdência. A reforma só atinge quem ainda não consegue, não tem tempo para aposentar. Por que isso é importante? Para que não haja uma corrida pelas aposentadorias. Eu tenho que me aposentar hoje, senão amanhã vai ser aprovado e eu não vou poder me aposentar. Isso não é verdade. Quem já pode aposentar, mesmo que não tenha dado encaminhamento, tem esse direito adquirido e não vai ser afetado. Mesmo que não tenha dado o encaminhamento? Mesmo que não tenha dado, mesmo que dê encaminhamento depois de aprovado. Se antes da aprovação eu já tinha tempo suficiente, eu posso me aposentar pela regra anterior. Tá? Por que isso é importante? Porque hoje nós temos também a regra dos 86, 96 anos. Então, a mulher pode ter os 30 anos, mas ainda não atingiu os 86. Ela vai dar entrada hoje na aposentadoria? Às vezes não. Às vezes é interessante esperar mais um pouco. Talvez a reforma seja aprovada em junho, talvez seja aprovada em setembro, talvez seja aprovada ano que vem, talvez não seja aprovada. Ela está em discussão ainda no Congresso. Não é uma certeza, é uma possibilidade. Se eu vou me aposentar, se eu vou e me aposento hoje com o fator previdenciário, e essa reforma demora um pouco mais e eu posso atingir amanhã, mês que vem, no outro mês, os 86 ou 96 pontos, se eu já me aposentei, eu não tenho mais essa chance. Então, há necessidade de fazer esse planejamento, tomar esse cuidado e não fazer nada com pressa. Nós temos um outro telão aqui, alguns dados também importantes que o Fabiano vai comentar para a gente. Mais um é esse aqui, é isso. Podemos comentar, então, sobre esses números também, Fabiano? Vamos falar sobre as regras de transição, que é o que está ali no quadro. Isso. Qual é a proposta dessa emenda à Constituição? Nós temos para o INSS 4 regras de transição diferentes, que podem ser aproveitadas dependendo do perfil daquele que vai se aposentar. A primeira regra é a regra do pedágio. Quem está muito próximo a aposentar, a mulher a partir dos 28 anos de contribuição, o homem a partir dos 33 anos de contribuição. Então, se me faltam só 2 anos para me aposentar, eu vou poder me aposentar pelas regras novas, desde que eu pague um pedágio, que eu cumpra um pedágio de 50% do tempo que me falta, ou seja, se me faltarem 2 anos, eu cumpro mais 1 ano, 3 anos, eu consigo me aposentar com a aplicação do fator previdenciário. Onde que essa regra muda em relação à regra atual? Hoje, a média das contribuições, são expurgados, saem do cálculo 20% das menores contribuições. Nós pegamos os salários desde 94 até a data da aposentadoria, temos hoje 25 anos para compor a média, e desses 25 anos e 5 anos de menor salários saem do cálculo, e o cálculo é feito sobre os 80% maiores salários. Na regra nova, na proposta de emenda à Constituição, todos os salários vão entrar no cálculo da aposentadoria, o que é um prejuízo para o trabalhador, que vai ter incorporado os menores salários também nessa média. Tá? Pela regra do pedágio, eu cumpro esse 50% a mais e aplico o fator previdenciário. Essa é a primeira regra de transição. A segunda regra de transição é a regra dos pontos. Similar a hoje, tendo 86 pontos a mulher, tendo 96 pontos o homem, é possível fazer essa aposentadoria, desde que cumpra os 30, 35 anos, independente da idade, tendo a pontuação. Nesse caso, a aposentadoria vai ser calculada com base também nessa média, porém com detalhe, a aposentadoria parte de 60% da média dos salários, acrescido de 2% a mais daquilo que exceder a 20 anos de contribuição. A mulher tem que aposentar com 30 no mínimo
Então, 60, a partir dos 30, ela parte de 80%. O mínimo seria 80%. O que ela tiver de anos a mais de contribuição, ela ganha 2% a mais, vai conseguir aposentar integral com 40 anos de contribuição. Essa é a regra dos pontos. Em relação ao servidor público, como funciona o serviço público, Fabiano? A regra de transição para o serviço público também vai incorporar essa regra de pontuação, mas vai exigir uma idade mínima de 56 anos para a mulher, 61 anos para o servidor homem. Essa idade, a partir do ano que vem, aumenta em um ano, 57 e 62, e essa pontuação de 86 e 96 também aumenta para 87 e 97, vai aumentando um ano a cada ano, a partir do ano que vem, de 2020. Com um detalhe, o servidor público que tiver ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2013 vai ter direito à aposentadoria integral, e aqueles que não tiverem ingressado, ou tiverem ingressado depois, claro, né, terão uma aposentadoria calculada similar à iniciativa privada, com 60% mais 2% a cada ano que exceder os 20 anos de contribuição. Na sua opinião, o que precisa ser revisto aí nessa reforma da Previdência? Porque, como a gente já comenta bastante aqui, o trabalhador acaba perdendo, né, nessa nova proposta aí. O que precisa alterar? O que precisaria ser revisto para ficar bom também para o trabalhador, hein, Fabiano? É importante que se faça, Vanessa, um planejamento previdenciário, que as pessoas estudem as regras e vejam para elas qual é a melhor opção. Qualquer reforma da Previdência é natural que ela retarde a aposentadoria ou que ela diminua a aposentadoria, porque a população está envelhecendo. Se nós estamos envelhecendo, nós vamos receber a aposentadoria durante mais tempo, então é natural que haja esse retardo ou essa diminuição na aposentadoria. Mas, para qualquer caso, das regras que efetivamente sejam aprovadas no Congresso, é fundamental que os trabalhadores façam o seu planejamento previdenciário. Não se apressem, estudem, verifiquem qual é a melhor opção para cada um, para que tenham a melhor aposentadoria possível. Muito obrigada pela sua presença aqui no Santa Catarina no Ar. Obrigado pela oportunidade. Bom dia para você. Para todos nós.